Quando atendi o telefone naquela manhã de quinta-feira, jamais imaginei que ouviria as palavras que minha irmã estava prestes a dizer. A voz dela estava fria, calculista, quase robotizada quando soltou: "Nossa mãe morreu ontem à noite. O funeral é sexta-feira. Ela deixou tudo para mim. Você não fica com nada." E então desligou. Simples assim. Sem um pingo de emoção, sem um segundo de hesitação, como se estivesse me informando sobre a previsão do tempo. Minha irmã acabara de me dizer que nossa mãe havia falecido, que eu estava deserdada, e desligou na minha cara. Fiquei ali parada, com o celular ainda na mão, processando aquilo. Deveria estar arrasada, né? Deveria estar chorando, desesperada, correndo para resolver os trâmites do funeral. Mas sabe o que eu fiz? Eu sorri. Isso mesmo. Dei um sorriso largo, daqueles que nascem lá do fundo da alma. Porque naquele exato momento minha mãe estava em pé bem ao meu lado, viva, saudável, tomando seu cafezinho e me olhando com aquela expressão de quem estava adorando cada segundo daquela ligação. Ela ouviu tudo, cada palavra venenosa que minha irmã cuspiu pelo telefone. E sabe de uma coisa? Aquilo não foi surpresa nenhuma para nenhuma de nós duas. Na verdade, era exatamente o que estávamos esperando que acontecesse. Antes de continuar, quero te convidar a fazer parte dessa comunidade incrível. Se você está me ouvindo agora, comenta aqui embaixo de onde você é, qual cidade, qual estado. Adoro saber que tem gente de todo o Brasil acompanhando essas histórias. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho, porque aqui você vai encontrar histórias reais de gente como a gente, que passou por perrengues, superou, deu a volta por cima. E essa história aqui, pode acreditar, você vai querer acompanhar até o finalzinho, porque quando eu te contar o que aconteceu depois dessa ligação, você não vai acreditar. Então fica comigo até o final, que vale muito a pena. Meu nome é Helena, tenho 63 anos. E durante quase 40 anos da minha vida, eu fui o que todo mundo chama de filha dedicada. Sabe aquela filha que largou tudo para cuidar dos pais? Aquela que abriu mão dos próprios sonhos, que colocou a própria vida em segundo plano? Pois é, essa era eu. Quando meu pai ficou doente, lá pelos meus 25 anos, eu estava noiva, prestes a me casar com o Rodrigo, um rapaz maravilhoso que eu namorava desde os 19. Tínhamos planos, sabe como é? Queríamos construir nossa família, viajar, conhecer o Nordeste todo que a gente nunca tinha visitado. Mas aí veio o diagnóstico do meu pai. Câncer no pulmão, estágio avançado. Ele precisava de cuidados constantes, de alguém presente 24 horas. Minha mãe trabalhava como professora na rede municipal de São Paulo e não podia largar o emprego porque precisávamos da renda e principalmente do plano de saúde. E minha irmã, a Clarice, 3 anos mais nova que eu, estava na faculdade de administração, cursando o último ano. "Não posso trancar agora, Helena. Estou tão perto de me formar", ela disse na época. Sobrou para quem? Para mim, é claro. Eu trabalhava como secretária numa empresa de contabilidade no centro de São Paulo. Ganhava bem para os padrões da época, tinha possibilidade de crescer na empresa. Mas pedi demissão. Cancelei o casamento. O Rodrigo até tentou entender no começo, disse que esperaria, mas depois de 2 anos cuidando do meu pai, ele conheceu outra pessoa e seguiu a vida dele. Não guardo mágoa, de verdade. Ele era jovem, queria constituir família, e eu estava ali, presa numa rotina de hospitais, remédios, consultas, cuidando de um homem que definhava aos poucos na minha frente. Foram 4 anos assim. 4 anos dando banho no meu pai, trocando fraldas, administrando medicação, levando para a quimioterapia, segurando a mão dele nas madrugadas quando a dor era insuportável. Minha irmã Clarice aparecia de vez em quando, sempre com desculpa. "Ah, Helena, estou atolada de trabalho." "Esse final de semana não dá. Marquei um churrasco com o pessoal da firma." "Você cuida tão bem dele, você tem jeito para essas coisas. Eu não consigo, fico muito nervosa." E minha mãe, coitada, chegava em casa exausta depois de dar aula o dia inteiro para crianças do ensino fundamental. Mal tinha energia para mais nada.
Quando meu pai faleceu, eu estava com 29 anos. Achei que finalmente poderia reconstruir minha vida, sabe? Voltar a trabalhar, conhecer alguém, quem sabe ainda constituir uma família. Mas aí, minha mãe entrou em depressão profunda. Ela e meu pai eram casados havia 35 anos. Eram muito apaixonados. Ela não conseguia ficar sozinha. Chorava o tempo todo. Não comia direito, não dormia. O médico receitou antidepressivos, recomendou terapia, mas disse que ela precisava de companhia, de apoio emocional constante. Adivinha quem deu esse apoio? Eu de novo. A Clarice na época já estava namorando o Carlos Eduardo, um engenheiro civil que conheceu no trabalho. Eles estavam construindo a vida deles, viajavam todo final de semana, jantares, festas. Mãe precisa de espaço para processar o luto dela, Helena. Se ficar muita gente em volta, sufoca. Você que sempre foi mais próxima dela, fica aí fazendo companhia que é melhor. Essa foi a justificativa da Clarice. Fui eu que ajudei minha mãe a sair da depressão. Aos pouquinhos, com paciência, levando ela para caminhar na Praça da República todo dia de manhã cedinho, inscrevendo ela num grupo de terceira idade da igreja do bairro, incentivando ela a voltar para as aulas de crochê que ela adorava. Levei quase 3 anos nesse processo. Quando minha mãe finalmente estava bem, recuperada, eu já estava com 32 anos. As propostas de emprego não apareciam mais como antes. Eu estava desatualizada no mercado, tinha um buraco enorme no currículo. Consegui uns trabalhos temporários, nada fixo, nada que pagasse decente. Acabei virando praticamente a companheira permanente da minha mãe. Morava com ela num apartamento de 2 quartos no Brás, bairro tradicional de São Paulo, onde meus pais moraram a vida inteira. Minha irmã tinha casado com o Carlos Eduardo e morava num condomínio chique na Zona Sul. Os anos foram passando e eu fui ficando ali, naquela rotina. Acordava, preparava o café para minha mãe, levava ela nas consultas médicas de rotina, fazia as compras, cozinhava, limpava a casa, cuidava de tudo. Minha mãe recebia a pensão do meu pai e a aposentadoria dela como professora. Dava para viver com certo conforto, mas não sobrava muito. Eu contribuía com os bicos que fazia, trabalhava como diarista algumas vezes por semana, fazia faxinas, passava roupa para fora. Não era uma vida glamurosa, mas era minha vida. E eu amava minha mãe. Cuidava dela com carinho genuíno, não era obrigação, era amor mesmo. A Clarice aparecia uma vez por mês, quando muito. Sempre chegava com presentes caros, perfumes importados, roupas de marca, essas coisas. Ficava meia horinha, tirava umas fotos com a mãe para postar no Instagram mostrando que filha maravilhosa ela era e ia embora. Nossa, mãe, que sorte a senhora ter a Helena aqui com a senhora, né? Eu vivo tão corrida com o trabalho, com as viagens do Carlos Eduardo, é uma loucura. Minha mãe sempre sorria. Agradecia os presentes, mas eu via nos olhos dela aquela tristeza de quem sabe que a filha só aparece para marcar presença. Com o tempo, percebi que estava me tornando invisível. Tinha 50 anos e parecia que tinha 70. Não cuidava de mim, não tinha vida social, não tinha nada que fosse meu. Meus dias se resumiam a cuidar da casa e da minha mãe. Não que ela exigisse isso, pelo contrário. Minha mãe sempre me incentivava a sair, a fazer coisas para mim, mas eu tinha medo de deixá-la sozinha, sabe? Depois daquela depressão toda, eu ficava com receio de que algo acontecesse se eu não estivesse por perto. E também, sendo bem sincera, eu já não sabia mais viver de outro jeito. Aquela rotina tinha se tornado minha zona de conforto, por mais limitada que fosse. Enquanto isso, a Clarice só subia na vida. Ela e o Carlos Eduardo abriram uma construtora, começaram a ganhar muito dinheiro, compraram uma casa ainda maior, importavam carro, viajavam para Miami todo ano fazer compras. E eu ali, com minhas roupas do brechó, meu celular velho que travava toda hora, sem perspectiva nenhuma de mudança. As coisas começaram a ficar realmente estranhas uns 5 anos atrás, quando minha mãe completou 75 anos. A Clarice começou a aparecer mais em casa, o que era incomum. De repente, ela estava lá todo final de semana, cheia de gentilezas, trazendo almoço pronto de restaurante chique,
conversando com a mãe sobre investimentos, sobre a aposentadoria dela, sobre o apartamento. Mãe, a senhora já pensou em vender esse apartamento aqui do Brás? Essa região está tão violenta, tão perigosa. A senhora podia ir morar num lugar melhor, mais seguro. Minha mãe sempre respondia a mesma coisa. Aqui é minha casa, Clarice. Foi onde construí minha vida com seu pai. É onde me sinto bem. E além do mais, a Helena mora comigo. Onde ela ia ficar se eu vendesse o apartamento? A Clarice dava aquele sorriso amarelo e mudava de assunto. Mas ela insistia, voltava com a conversa de vez em quando. Começou a levar minha mãe para conhecer residenciais para idosos, aqueles lugares caríssimos, com toda a infraestrutura, atividades recreativas, assistência médica 24 horas. Olha que maravilha, mãe! Aqui a senhora teria companhia da idade da senhora, atividades todo dia, não ficaria dependendo da Helena para nada. Eu percebia a intenção por trás daquilo tudo, mas não falava nada. Não queria criar conflito. Não queria parecer a irmã ciumenta que tinha medo de perder o lugar. Mas minha mãe, graças a Deus, nunca topou. Não quero ir para lugar nenhum, Clarice. Quero ficar na minha casa, com minhas coisas, com a Helena. Aqui estou bem. A cada negativa da minha mãe, eu via a frustração crescer no rosto da Clarice. Foi aí que ela mudou de estratégia. Começou a me atacar diretamente, mas de forma sutil, sempre com aquele jeitinho de quem está preocupada. Helena, você não acha que está desperdiçando sua vida aqui? Você tem só 58 anos, poderia refazer sua vida, arrumar um namorado, trabalhar, ter suas coisas. Fica aqui presa. Cuidando da mãe que nem precisa tanto de cuidado assim, ela está super bem. Ou então, sabe, Helena, eu estava conversando com o Carlos Eduardo e a gente podia te ajudar a alugar um apartamento pequeno para você, te dar uma força nos primeiros meses até você se estabilizar. Aí a mãe ficaria sozinha, que é o que ela precisa para desenvolver mais independência. Eu sempre respondia educadamente que estava bem onde estava, que gostava de fazer companhia para nossa mãe, que não me sentia presa. Mas ela não desistia, voltava com a mesma ladainha toda vez. Um dia, eu estava no mercado fazendo as compras do mês quando encontrei a Dona Marisa, uma amiga antiga da minha mãe, do tempo em que ela dava aula. A Dona Marisa me cumprimentou, perguntou da minha mãe, e então disse uma coisa que me deixou alerta. Outro dia encontrei sua irmã no shopping e ela me contou que sua mãe está com Alzheimer, coitada. Disse que está bem avançado, que logo vão ter que internar ela. Que tristeza, Helena. Sua mãe sempre foi tão lúcida, tão inteligente. Senti o sangue gelar nas veias. Dona Marisa, minha mãe não tem Alzheimer. Ela está perfeitamente bem, lúcida, saudável. Quem disse isso? A Dona Marisa ficou sem graça. Foi a Clarice, sua irmã. Ela parecia tão preocupada quando contou. Agradeci a informação, terminei as compras no automático e voltei para casa com a cabeça fervendo. Quando cheguei em casa, encontrei minha mãe assistindo sua novela das 6, tranquila, comentando sobre os personagens. Bem ali, naquele momento, tive certeza absoluta de que a Clarice estava tramando alguma coisa. E era algo grande, algo sujo. Por que ela estaria espalhando que nossa mãe tinha Alzheimer, sendo que isso não era verdade? Resolvi investigar por conta própria. Comecei a prestar mais atenção nas conversas entre elas, nos telefonemas, nas visitas, e foi aí que descobri o plano da minha irmã. Numa tarde de sábado, a Clarice apareceu em casa com uma pasta cheia de papéis. Disse que era uma procuração, que seria bom minha mãe assinar para ela poder resolver questões burocráticas caso minha mãe precisasse. Só para facilitar as coisas, mãe, para a senhora não precisar ficar indo em banco, em cartório, essas coisas chatas. Minha mãe, inocente, ia pegar a caneta para assinar quando eu interferi. Deixa eu ver esses papéis, Clarice. Ela travou na hora. Não precisa, Helena. São só documentos padrão, procuração simples. Insisti, peguei os papéis da mão dela e comecei a ler. Não era uma procuração simples. Era uma procuração com poderes irrevogáveis para vender imóveis, movimentar contas bancárias, fazer investimentos, tudo em nome da minha mãe, mas com a Clarice tendo controle absoluto.
Se minha mãe assinasse aquilo, a Clarice poderia vender o apartamento, pegar toda a aposentadoria, fazer o que quisesse sem minha mãe poder reverter. Clarice, o que é isso? Por que você está tentando fazer a mãe assinar uma procuração dessa? Ela não precisa disso, ela mesma resolve as coisas dela. A Clarice ficou vermelha, nervosa. Você não entende nada de assuntos legais, Helena. Isso é para proteger a mãe, para quando ela não tiver mais condições de decidir as coisas sozinha. Olhei para minha mãe, que estava confusa, sem entender direito o que estava acontecendo. Mãe, a senhora quer assinar isso aqui? A senhora quer que a Clarice tenha controle sobre suas coisas? Minha mãe respondeu firme. Não, não quero. Eu mesma cuido das minhas coisas. Não preciso disso. A Clarice pegou os papéis de volta, enfiou na pasta e saiu batendo a porta sem se despedir. Foi a primeira vez que o verniz de irmã prestativa caiu completamente. Depois daquele episódio, fiquei ainda mais atenta. Comecei a notar que a Clarice ligava direto para minha mãe, sempre quando eu não estava por perto, sempre com conversas sobre dinheiro, sobre bens, sobre herança. Minha mãe me contava algumas coisas. A Clarice fica dizendo que eu devia fazer um testamento, que se eu morrer sem testamento, vai ser uma confusão para dividir as coisas. Mas eu sempre digo para ela que não tenho nada demais, só esse apartamento e as aposentadorias. E que quando eu morrer, vocês duas dividem tudo meio a meio, simples assim. Eu concordava. Achava que era assim mesmo que devia ser. Mas a insistência da Clarice me deixava cada vez mais desconfiada. Um dia, mexendo no armário do quarto da minha mãe para organizar as roupas de inverno, encontrei um envelope escondido no meio dos lençóis. Dentro tinha documentos, escrituras, comprovantes bancários. E aí eu descobri algo que minha mãe nunca tinha me contado. Ela era dona de um terreno em Campos do Jordão, no interior de São Paulo, que meu avô tinha deixado para ela décadas atrás. E não era um terreno qualquer. Era uma área enorme, valorizada, numa região nobre da cidade. Além disso, tinha uma poupança considerável, bem mais do que eu imaginava, e alguns investimentos em títulos do governo. Minha mãe tinha patrimônio. Não era milionária, mas tinha bens que valiam uma quantia significativa. E eu nunca soube disso porque ela sempre viveu de forma super simples, modesta, nunca ostentou nada. Fiquei pensando se deveria conversar com ela sobre aquilo ou não. Decidi que não, que se ela não tinha me contado era porque não achava necessário, e eu respeitava isso. Mas agora entendia perfeitamente por que a Clarice estava tão interessada em se aproximar, em conseguir procurações, em afastar nossa mãe de mim. Ela queria botar a mão em tudo aquilo, e com certeza já sabia da existência desses bens, porque sempre foi mais próxima do meu pai antes dele adoecer, e provavelmente ele comentou algo com ela. As coisas escalaram de vez quando minha mãe teve um problema de saúde, nada grave, mas que exigiu internação por alguns dias. Ela teve uma crise de pressão alta, precisou ficar no hospital para estabilizar, fazer uns exames. Eu estava lá com ela o tempo todo, dormindo no hospital, cuidando de tudo. A Clarice apareceu uma vez, ficou 15 minutos, tirou foto, postou nas redes sociais, dizendo que estava acompanhando de perto o estado de saúde da mãe, e foi embora. Quando minha mãe teve alta, o médico recomendou repouso em casa por uns 15 dias, nada de esforço, medicação certinha nos horários. Eu estava ali para garantir que tudo fosse seguido direitinho. Foi durante esse período de recuperação que aconteceu algo que me deixou com os cabelos em pé. Eu tinha saído rapidinho até a farmácia comprar um remédio que tinha acabado, coisa de 20 minutos no máximo. Quando voltei, encontrei a Clarice dentro do apartamento, na sala, conversando com minha mãe. Ela não tinha avisado que ia aparecer, o que já era estranho. Mas o mais estranho foi a reação dela quando me viu. Levou um susto, ficou nervosa, começou a gaguejar. Ah, Helena, eu só passei aqui rapidinho para ver como a mãe está. Reparei que ela estava com uma pasta na mão de novo, e minha mãe estava com uma expressão cansada, meio perdida. Mãe, está tudo bem? O que foi que aconteceu? Minha mãe demorou a responder, e quando falou, a voz estava fraca. A Clarice trouxe uns papéis do hospital, disse que eu preciso assinar para o convênio cobrir as despesas da internação.
Senti o alarme soar na minha cabeça. Fui direto na Clarice e estendi a mão. Me dá esses papéis aqui. Ela hesitou, mas acabou me entregando. Li tudo, palavra por palavra. Não tinha nada a ver com convênio médico. Era um testamento já pronto, digitado, bonitinho, deixando absolutamente tudo que minha mãe tinha para a Clarice. O apartamento, o terreno em Campos do Jordão, as economias, tudo. E no testamento tinha uma cláusula dizendo que eu, Helena, ficaria sem nada por ter usufruído da generosidade da mãe por décadas, morando de favor e sendo sustentada sem contribuir financeiramente. Senti uma raiva subir do estômago para a garganta. Uma raiva que nunca tinha sentido na vida. Clarice, você está tentando enganar nossa mãe? Está aproveitando que ela está debilitada, acabou de sair do hospital, para fazer ela assinar um testamento te deixando tudo e me deserdando? Que tipo de pessoa faz uma coisa dessas? Ela nem teve coragem de negar. Pegou a pasta, enfiou os papéis lá dentro e soltou. Você não merece nada mesmo, Helena. Ficou aqui a vida inteira mamando nas custas da mãe. Não construiu nada, não tem nada. Eu que trabalhei, que venci na vida, eu mereço o que a mãe tem. E mais cedo ou mais tarde, vai ser meu mesmo. Olhei para minha mãe, esperando que ela falasse alguma coisa, que defendesse, mas ela estava quieta, olhando para baixo. Percebi que ela estava em choque, sem reação. A Clarice saiu de novo, batendo a porta. Depois que ela foi embora, sentei do lado da minha mãe no sofá e segurei a mão dela. Mãe, a senhora estava mesmo pensando em assinar aquele testamento? Ela começou a chorar, aquele choro manso de quem está exausta. Helena, eu não sei mais o que fazer. A Clarice fica insistindo, dizendo que é o melhor, que você vai ficar bem porque você é mais simples, precisa de menos e que ela tem uma família para sustentar, tem um marido, os compromissos. Ela me confunde, filha. Eu amo vocês duas do mesmo jeito, não quero criar briga, não quero injustiça, mas ela fica me pressionando tanto. Abracei minha mãe e prometi que ia proteger ela, que não ia deixar ninguém se aproveitar dela, nem mesmo a própria filha. Foi nessa noite, deitada na minha cama, sem conseguir dormir, que comecei a pensar em tudo que tinha acontecido ao longo dos anos. Minha mãe sempre foi uma pessoa justa, equilibrada, que amava as duas filhas igualmente. Mas a Clarice estava usando a fragilidade dela, a idade, o cansaço, para manipular, para conseguir o que queria. E eu, que tinha dedicado minha vida inteira a cuidar da minha mãe e do meu pai, que abri mão de tudo, ia ficar sem nada? Enquanto minha irmã, que mal dava as caras, que só pensava em si mesma, ia herdar tudo? Isso não era justo, e eu não podia deixar que acontecesse. No dia seguinte, conversei seriamente com minha mãe. Contei tudo o que eu tinha percebido, todas as tentativas da Clarice de conseguir procurações, de fazer ela assinar documentos, de me afastar. Minha mãe ouviu tudo calada. E quando terminei, ela disse uma coisa que mudou completamente o rumo dessa história. Helena, eu sei de tudo isso. Não sou boba, não sou ingênua. Eu percebi faz tempo o que a Clarice está tentando fazer. E sabe por que eu nunca assinei nada? Porque estava esperando para ver até onde ela seria capaz de ir. Eu precisava ter certeza de quem realmente se importa comigo. E quem só se importa com o que eu tenho. Fiquei sem palavras. Minha mãe estava testando a Clarice o tempo todo. Mas mãe, e agora? O que vamos fazer? Ela sorriu, daquele jeito dela, calmo e decidido. Agora, minha filha, nós vamos dar uma lição na sua irmã. Vamos mostrar para ela que manipulação e ganância não levam a nada. E você vai me ajudar. Perguntei como, e foi aí que minha mãe revelou o plano. Ela ia fingir que estava ficando cada vez mais debilitada, mais confusa, mais dependente. Ia fazer a Clarice acreditar que estava conseguindo o que queria. E enquanto isso, nós iríamos preparar tudo nos bastidores para garantir que a justiça fosse feita. A primeira coisa que fizemos foi ir até o cartório e registrar um testamento verdadeiro, lavrado em cartório, com testemunhas, tudo certinho juridicamente. Nesse testamento, minha mãe deixava o apartamento do Brás para mim,
como forma de reconhecimento por todos os anos de cuidado e dedicação. O terreno em Campos do Jordão seria vendido e o valor dividido meio a meio entre mim e a Clarice. As economias e investimentos também seriam divididos igualmente. Era justo, era equilibrado. Mas a grande sacada era que minha mãe não contou nada disso para a Clarice. Deixou ela continuar achando que ia conseguir manipular a situação. Além disso, minha mãe me deu uma procuração verdadeira, só para mim, registrada em cartório, me dando poderes para administrar os bens dela caso ela realmente ficasse incapacitada algum dia. E me fez uma doação em vida de metade do apartamento, de forma que eu já era dona de 50% do imóvel onde a gente morava. Tudo documentado, tudo legal, tudo registrado. A Clarice não fazia ideia de nada disso. Ela achava que minha mãe era só uma velhinha frágil que ela podia enrolar. Começamos a encenar então. Quando a Clarice ligava, minha mãe fingia estar mais confusa, esquecida, falava que não estava lembrando direito das coisas. Eu fingia que estava preocupadíssima, que estava pensando em internar minha mãe numa clínica que não estava dando mais conta sozinha. A Clarice, como esperado, ficou toda animada com essas informações. Começou a ligar mais, a aparecer mais, sempre com aquele discurso de que queria ajudar, que podia assumir a responsabilidade legal por nossa mãe, que eu podia finalmente descansar. Nós deixávamos ela falar, acenávamos com a cabeça, dizíamos que íamos pensar. Um dia, a Clarice chegou com a bomba. Helena, conversei com o Carlos Eduardo e a gente decidiu que vamos assumir os cuidados da mãe. Vamos internar ela numa clínica particular excelente, com toda a assistência, e você pode ir viver sua vida. Já está na hora de você pensar em você. Agradeci. Disse que ia conversar com minha mãe, que a gente precisava de um tempo para decidir. A Clarice saiu confiante, achando que tinha conseguido. Foi aí que minha mãe teve a ideia brilhante. Helena, vamos dar o último golpe. Vamos fingir que eu morri. No começo achei loucura, mas quando ela explicou o plano, percebi que era genial. A gente ia fingir que minha mãe tinha falecido. Ia ver como a Clarice reagiria, o que ela faria, até onde iria a ganância dela. Ia ser o teste final. Combinamos tudo nos mínimos detalhes. Minha mãe ligou para a Clarice dizendo que não estava se sentindo bem, que ia deitar mais cedo. Na manhã seguinte, fui eu que liguei para a Clarice, chorando, desesperada, dizendo que tinha encontrado nossa mãe desacordada, que tinha chamado a ambulância, mas que infelizmente ela não tinha resistido, tinha falecido durante a madrugada. A Clarice ficou em silêncio por uns segundos e então disse: "Nossa, que triste. Mas Helena, você precisa ficar calma, vou cuidar de tudo. Vou providenciar o funeral, vou resolver os trâmites, você não precisa se preocupar com nada." Desliguei o telefone e fiquei esperando. Não deu 2 horas. A Clarice estava batendo na porta do apartamento. Abri, com os olhos vermelhos de tanto fingir que chorava, e ela entrou como um furacão. "Cadê os documentos da mãe, Helena? Preciso providenciar o atestado de óbito, fazer o inventário, resolver tudo rápido." Indiquei o quarto onde minha mãe estava velada. Tinha uma amiga minha que trabalhava numa funerária que tinha me emprestado um caixão simples. A gente tinha arrumado tudo para parecer real. Minha mãe estava lá dentro, imóvel, com as mãos cruzadas no peito, toda vestida de branco. A Clarice chegou perto, olhou rápido, nem demonstrou emoção, e saiu do quarto. Fui atrás dela e vi quando ela começou a revirar os armários, as gavetas, procurando documentos. Perguntei o que ela estava fazendo e ela respondeu: "Preciso achar o testamento, Helena. Preciso saber o que a mãe deixou, como vamos dividir as coisas." Disse que não sabia de testamento nenhum, que a mãe nunca tinha comentado nada sobre isso. Ela continuou procurando, cada vez mais nervosa. Foi quando tocou o telefone. Era um número desconhecido. Atendi e a voz do outro lado disse ser de um cartório, perguntando pela Helena e pela Clarice, filhas da dona Benedita, pois tinham que comparecer ao cartório para a leitura do testamento deixado pela falecida. A Clarice arrancou o telefone da minha mão, confirmou que iríamos sim, e desligou com um sorriso no rosto. No dia seguinte, fomos até o cartório.
A Clarice estava ansiosa. Eu fingia estar arrasada de tristeza. O tabelião, que era amigo de um advogado que minha mãe tinha consultado e estava no esquema com a gente, abriu um envelope lacrado e começou a ler. Eu, Benedita Maria da Silva, em pleno uso de minhas faculdades mentais, deixo registrado aqui meu último desejo referente aos meus bens. A Clarice estava na ponta da cadeira. O tabelião continuou. Deixo meu apartamento localizado no bairro do Brás para minha filha Clarice Regina da Silva. Ela quase pulou de alegria. Deixo meu terreno em Campos do Jordão, avaliado em aproximadamente R$ 1.200.000, para minha filha Clarice Regina da Silva. Os olhos dela brilhavam. Deixo minhas economias, investimentos e demais valores, totalizando aproximadamente R$ 800.000, para minha filha Clarice Regina da Silva. Ela não conseguia esconder a felicidade. E então veio a frase final. Para minha filha Helena, que viveu às minhas custas durante toda a vida adulta sem contribuir em nada, sem trabalhar, sem construir patrimônio próprio, não deixo absolutamente nada, pois ela já usufruiu demais da minha generosidade. A Clarice me olhou com desprezo, com superioridade. Levantou, pegou a bolsa e saiu daquele cartório como se fosse a dona do mundo. Eu fiquei sentada, fingi que estava em choque, que estava devastada. O tabelião, seguindo o roteiro, me olhou com pena e disse: Sinto muito, dona Helena. A senhora pode procurar um advogado se quiser contestar, mas testamento registrado em cartório é muito difícil de derrubar. Agradeci e saí. Voltei para casa e contei tudo para minha mãe, que estava escondida na casa de uma amiga dela no mesmo prédio. A gente riu tanto daquela situação. Minha mãe disse: Agora é esperar para ver o que ela vai fazer. Quero ver até onde vai a cara de pau dessa menina. Não demorou nem 2 dias. A Clarice ligou. E foi exatamente nesse momento que eu atendi e ouvi aquilo que contei no começo. Nossa mãe morreu ontem à noite. O funeral é sexta-feira. Ela deixou tudo para mim. Você não fica com nada. Eu estava esperando essa ligação. Minha mãe estava ao meu lado. Escutamos tudo. A frieza, a crueldade, a falta total de consideração. A Clarice tinha inventado que nossa mãe tinha morrido, tinha inventado um funeral e estava me comunicando que eu tinha sido deserdada. Tudo mentira, porque a primeira leitura do testamento no cartório tinha sido falsa, armada por nós. O testamento que o tabelião leu era uma encenação, um documento fake que fizemos para testar a reação da Clarice. E ela mostrou exatamente quem era. Uma pessoa gananciosa, cruel, capaz de mentir sobre a própria morte da mãe para ficar com uma herança. Depois daquela ligação, eu e minha mãe colocamos a segunda fase do plano em ação. Deixamos passar uns 3 dias. A Clarice, nesse tempo, já tinha começado a se movimentar. Descobrimos depois que ela tinha ido até o apartamento com um chaveiro para trocar a fechadura, achando que o imóvel já era dela. Tinha ido ao banco tentar acessar as contas da minha mãe. Tinha até procurado uma imobiliária para colocar o apartamento à venda. Tudo isso enquanto espalhava para todo mundo que nossa mãe tinha falecido e que ela estava providenciando tudo. Foi quando chegou a sexta-feira, o dia que supostamente seria o funeral. A Clarice tinha até mandado fazer um obituário, tinha contratado uma funerária, tinha avisado parentes distantes. Marcou o velório para as 14 horas numa capela do cemitério da Vila Mariana. Eu não apareci, obviamente, afinal eu estava arrasada e de luto na versão dela da história. Mas minha mãe sim. Minha mãe apareceu. Viva, saudável, bem vestida. Às 14 horas em ponto, ela entrou naquela capela onde tinha um caixão vazio, onde tinha meia dúzia de parentes distantes que a Clarice tinha convocado, onde tinha flores, coroas, o circo todo armado. Quando as pessoas viram minha mãe entrando na própria cerimônia de funeral, o silêncio foi total. A Clarice estava de costas, conversando com o padre, e quando se virou e viu a mãe em pé, bem viva, na frente dela, o rosto dela perdeu toda a cor. Ficou branca, congelada, sem saber o que fazer. Minha mãe caminhou até ela, bem devagar, e disse alto, para todo mundo ouvir: Clarice, filha, que surpresa esse funeral. Nem sabia que tinha morrido.
A confusão que se formou foi digna de novela das 8. Os parentes começaram a fazer perguntas, a Clarice tentou gaguejar alguma explicação, disse que tinha sido um erro, que tinha recebido uma informação errada, que foi um mal-entendido. Minha mãe não deixou barato. Na frente de todo mundo, ela contou tudo. Contou sobre as tentativas de conseguir procurações ilegais, sobre as manipulações, sobre o testamento falso que armamos para testar a índole dela, sobre a ligação mentindo sobre a morte. Contou que a Clarice já estava vendendo bens, trocando fechadura de apartamento, tudo antes mesmo de um suposto corpo estar frio. A humilhação pública da Clarice foi completa. Parentes que ela tinha chamado para o funeral começaram a se afastar, chocados, decepcionados. O padre, constrangido, se retirou dizendo que nunca tinha visto algo assim. A Clarice tentou reverter, tentou dizer que foi tudo mal entendido, mas não teve jeito. A máscara tinha caído. Todo mundo viu quem ela realmente era. Mas a história não termina aí. Depois daquele vexame todo, minha mãe tomou providências legais. Primeiro, registrou um boletim de ocorrência contra a Clarice por tentativa de estelionato, já que ela tinha tentado se passar por inventariante de bens que a mãe, viva, ainda possuía. Depois, foi até o cartório, dessa vez o de verdade, e registrou o testamento real, aquele que dividia tudo de forma justa, me dando o apartamento e dividindo o resto meio a meio. E mais, minha mãe doou em vida 50% de todos os bens para mim, de forma irrevogável, registrada em cartório. Ou seja, mesmo que ela quisesse voltar atrás depois, não poderia. Metade de tudo já era meu por direito legal. Quando a Clarice descobriu tudo isso, tentou processar, tentou alegar que minha mãe não estava em suas plenas faculdades mentais, que tinha sido influenciada por mim. Mas não teve como provar nada, porque minha mãe fez questão de passar por avaliações médicas, psicológicas, tudo documentado, provando que estava lúcida, capaz, consciente de todas as decisões que estava tomando. O processo não foi nem aceito pelo juiz. A relação entre minha mãe e a Clarice obviamente se rompeu de vez. Minha irmã tentou se aproximar algumas vezes depois, pedindo desculpas, dizendo que foi um momento de fraqueza, que estava com problemas financeiros e que por isso agiu daquela forma. Mas minha mãe foi firme. Perdoava como cristã que era, mas não queria mais contato. A Clarice tinha mostrado seu verdadeiro caráter e não havia volta. Os anos que se seguiram foram os melhores da minha vida. Com a segurança de saber que tinha um teto garantido, que tinha direito legal sobre metade dos bens da minha mãe, me senti finalmente livre para viver. Voltei a estudar, fiz um curso técnico em enfermagem, comecei a trabalhar numa clínica particular. Conheci o Antônio, um senhor viúvo de 65 anos, paciente da clínica, e a gente começou a se encontrar. Hoje estamos juntos há 3 anos, felizes, fazendo planos. Viajamos, vamos ao teatro, vivemos coisas que eu nunca tinha vivido. Minha mãe, que agora está com 80 anos, está mais feliz do que nunca. Ela diz que a única coisa que lamenta é não ter percebido antes quem a Clarice realmente era. Mas que está em paz porque fez o que era certo, protegeu quem realmente se importava com ela e deu uma lição que, espera, possa ter servido para a Clarice repensar seus valores. A gente ainda mora junta no apartamento do Brás, mas agora é diferente. Não é mais por obrigação ou por dependência, é por escolha, por companhia, por amor genuíno. Quanto ao terreno em Campos do Jordão, decidimos vender. O valor foi dividido exatamente meio a meio, metade para mim, metade para a Clarice, como o testamento determinava. Minha irmã pegou o dinheiro sem falar uma palavra, sem agradecer, sem pedir desculpas de verdade. Usou o valor para pagar dívidas, porque descobrimos depois que a situação financeira dela e do marido não estava tão boa quanto ela fazia parecer. A construtora deles tinha quebrado, eles estavam cheios de dívidas, e era por isso que ela estava tão desesperada para botar a mão nos bens da minha mãe. Não era só ganância, era desespero financeiro. Mas isso não justificava as mentiras, a manipulação, a crueldade.
Com a minha metade do dinheiro da venda do terreno, investi uma parte em previdência privada para garantir uma velhice tranquila. Outra parte guardei em aplicações seguras, e uma parte usei para realizar sonhos que tinha guardado no baú faz décadas. Fiz uma viagem com minha mãe para o Nordeste, conhecemos Fortaleza, as praias do Ceará, aquele mar lindo que eu só via em foto. Reformei todo o apartamento, deixei tudo moderninho, confortável. Comprei um carro usado, mas em bom estado, para facilitar nosso transporte. E dei uma festa linda de 80 anos para minha mãe, com todos os amigos dela, muita comida boa, música, alegria. Olhando para trás, tem gente que me pergunta se eu não me arrependo de ter dedicado tantos anos da minha vida cuidando dos meus pais e da minha mãe. E a resposta é não. Eu não me arrependo nem um pouco. Fiz o que achei certo, o que meu coração mandava. Cuidei de quem eu amava com dedicação, com carinho verdadeiro. E no final, fui recompensada não só financeiramente, mas emocionalmente. Tenho a consciência tranquila de que fui uma boa filha. Tenho o amor e o reconhecimento da minha mãe. Tenho a segurança de um teto, de bens conquistados de forma justa. E tenho, finalmente, uma vida que é minha, que eu posso viver do jeito que quero. Já a Clarice, mesmo com o dinheiro que recebeu da herança, continua infeliz. Continua presa naquele ciclo de querer sempre mais, de nunca estar satisfeita, de achar que o mundo deve tudo a ela. O casamento dela com o Carlos Eduardo está em crise, segundo me contaram parentes que ainda mantêm contato com ela. Eles vivem brigando, se acusando mutuamente pelos problemas financeiros. Ela envelhece amarga, sozinha, sem o amor da mãe, sem a confiança da irmã, sem paz interior. A grande lição que tirei de tudo isso é que caráter vale mais do que qualquer bem material. Minha irmã tinha tudo na vida: marido, dinheiro, posição social, mas não tinha caráter, não tinha empatia, não tinha amor verdadeiro pela família, e por isso perdeu o que era realmente importante. Já eu, que passei a maior parte da minha vida achando que não tinha nada, que estava desperdiçando meus anos, descobri que tinha o que era mais valioso: o amor da minha mãe, a tranquilidade de consciência e a capacidade de recomeçar mesmo depois dos 60 anos. Hoje, quando olho para minha mãe sentada na poltrona da sala, assistindo sua novela, com aquele sorriso tranquilo no rosto, eu agradeço por tudo que vivemos. Agradeço, inclusive, pela traição da Clarice, porque foi através dela que minha mãe e eu nos aproximamos ainda mais, que nos tornamos cúmplices, que construímos uma relação ainda mais forte e verdadeira. E agradeço por ter tido a oportunidade de mostrar para minha irmã que manipulação, mentira e ganância não compensam, que no final a verdade sempre aparece e quem age com falsidade acaba sozinho. Teve gente da família que me criticou, que disse que eu fui muito dura com a Clarice, que família é família e que a gente tem que perdoar sempre. Eu perdoo sim. Não guardo rancor, não desejo o mal, mas perdoar não significa aceitar o inaceitável, não significa permitir que continuem te desrespeitando, te usando. Perdoar é liberar a mágoa do seu coração, mas é também estabelecer limites, proteger a si mesmo e proteger quem você ama. E foi exatamente isso que eu fiz. Algumas semanas atrás, a Clarice tentou entrar em contato de novo. Mandou uma mensagem longa pelo WhatsApp, dizendo que estava em terapia, que estava trabalhando suas questões, que reconhecia os erros que cometeu e que gostaria de reconstruir a relação comigo e com a mãe. Mostrei a mensagem para minha mãe, perguntei o que ela achava. Ela leu com atenção, ficou uns minutos em silêncio e então disse: "Responde para ela que desejo sinceramente que ela melhore, que encontre paz, que seja feliz, mas que a relação que a gente tinha não existe mais. Ela destruiu a confiança, destruiu o respeito, e isso não se reconstrói com uma mensagem bonita. Se ela quer mesmo mudar, que mude para o bem dela, para a consciência dela, mas que não conte com a gente para validar essa mudança." Respondi exatamente isso. A Clarice visualizou, não respondeu, e desde então não tentou mais contato. Talvez ela realmente esteja tentando mudar, talvez não. Isso não é mais problema meu. Meu problema,
Ou melhor, minha prioridade agora é viver bem, aproveitar cada dia ao lado da minha mãe enquanto ela estiver aqui, construir memórias bonitas com o Antônio, trabalhar naquilo que me dá prazer e ser feliz. Felicidade verdadeira, sabe? Aquela que vem de dentro, que não depende de ter muito dinheiro ou muitas coisas. Aquela que vem de estar em paz com suas escolhas, com sua consciência, com suas relações. Semana passada, estava organizando umas fotos antigas e encontrei uma da época em que eu era noiva, lá com meus 25 anos. Estava ao lado do Rodrigo, aquele rapaz que eu ia casar e que deixei para cuidar do meu pai. Olhei para aquela foto e senti uma pontada de nostalgia, pensando em como minha vida poderia ter sido diferente se eu tivesse feito outras escolhas. Mas foi só um momento. Porque logo em seguida, olhei ao redor, vi minha mãe na sala, vi o apartamento arrumado e confortável. Pensei no Antônio que viria me buscar mais tarde para irmos jantar. Pensei no trabalho que me realiza e percebi que não mudaria nada. Cada escolha que fiz me trouxe até aqui, e aqui é um lugar bom. Tem uma frase que minha mãe vive repetindo ultimamente. O tempo mostra quem é quem, e é a mais pura verdade. O tempo mostrou quem era a Clarice por trás daquela fachada de filha bem-sucedida e amorosa. O tempo mostrou que eu, que parecia estar desperdiçando minha vida, estava na verdade construindo algo muito mais valioso do que carreira ou dinheiro. Estava construindo amor verdadeiro, cuidado genuíno, relações sólidas. E o tempo também mostrou que minha mãe, que muita gente achava que era uma velhinha frágil e ingênua, era na verdade uma mulher forte, inteligente, capaz de dar uma lição de vida em quem tentou se aproveitar dela. Outro dia, conversando com uma amiga da clínica onde trabalho, contei resumidamente essa história toda. Ela ficou boquiaberta, disse que parecia roteiro de filme. E então me perguntou: Helena, mas você não ficou com raiva, com vontade de se vingar da sua irmã? Respondi que no começo sim, que quando descobri o que ela estava tentando fazer, senti uma raiva enorme. Mas que a melhor vingança não foi bolada por mim, foi bolada pela própria vida. A vingança foi deixar a Clarice se revelar, se expor, se humilhar por conta própria. Foi deixar ela cair na armadilha da própria ganância. E a maior vingança de todas foi eu ser feliz. Porque no final das contas, ela pode ter recebido metade do dinheiro do terreno, mas eu recebi o amor da mãe, a paz de espírito e a chance de viver de verdade. E isso não tem preço. E você que está me ouvindo agora, que acompanhou essa história toda até aqui, eu quero te perguntar uma coisa. O que você faria no meu lugar? Se descobrisse que alguém da sua própria família estava tentando se aproveitar de você, estava mentindo, manipulando, tramando pelas suas costas, você teria coragem de confrontar? De armar um plano para desmascarar? Ou você relevaria, fingiria que não viu nada, só para manter a paz? Comenta aqui embaixo, estou curiosa para saber sua opinião. E se você conhece alguém que já passou por uma situação parecida, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, saber que não estamos sozinhos, que outras pessoas já passaram por coisas semelhantes e sobreviveram, faz toda a diferença. Antes de encerrar, quero deixar uma mensagem especial para quem, assim como eu, dedicou anos da vida cuidando de pais, de familiares, e às vezes se sente desvalorizado, invisível, como se estivesse perdendo tempo. Você não está perdendo tempo. Você está investindo em algo que o dinheiro não compra. Está investindo em amor, em cuidado, em humanidade. E pode ter certeza de que, no momento certo, isso vai voltar para você de alguma forma. Pode não ser do jeito que você espera, pode não ser quando você quer, mas vai voltar. A vida tem um jeito de equilibrar as coisas, de recompensar quem age com o coração puro. E para quem está do outro lado, para quem talvez esteja lendo isso e se identificando com a Clarice, que está vendo nos pais, nos familiares, apenas uma fonte de herança, de bens materiais, eu deixo um alerta. As pessoas não são eternas, e quando elas partirem, você vai ficar com o quê? Com dinheiro? Com imóveis, com coisas? E essas coisas vão aquecer seu coração nas madrugadas de solidão?
Vão te fazer companhia quando você estiver velho e precisar de cuidado? Vão te dar a paz de consciência de saber que você foi um bom filho, uma boa filha? Pensa nisso, porque herança material acaba, se gasta, se perde. Mas herança emocional, as memórias, o amor verdadeiro, isso ninguém tira de você. Hoje, quando eu e minha mãe sentamos na varanda do apartamento no final da tarde, tomando nosso chá com biscoito de polvilho que a gente adora, e ficamos conversando sobre a vida, sobre o passado, sobre os planos para o futuro, eu sei que sou a pessoa mais rica do mundo. Não em dinheiro, não em bens materiais, mas em coisas que realmente importam. E quando chegar a hora da minha mãe partir, porque infelizmente essa hora vai chegar para todos nós, eu vou ter a consciência tranquila de que fiz tudo o que podia, de que amei de verdade, de que estive presente nos momentos bons e nos ruins. E isso nenhuma herança financeira do mundo paga. A Clarice vai ter que viver o resto da vida sabendo que perdeu o amor da mãe por ganância. Vai ter que viver sabendo que foi capaz de inventar a morte da própria mãe para ficar com bens materiais. Vai ter que viver com a memória da humilhação pública que passou quando foi desmascarada. E isso, pode acreditar, é um peso muito maior do que qualquer dinheiro que ela tenha recebido. Eu não trocaria de lugar com ela por nada nesse mundo. Então, minha gente querida, que me acompanhou até aqui, essa é minha história. Uma história de dedicação, de traição familiar, mas também de justiça, de recomeço e de vitória. Espero que de alguma forma ela tenha tocado vocês, que tenha trazido alguma reflexão, algum conforto para quem está passando por situação parecida. E lembre-se sempre, no final, o bem vence. Pode demorar, pode parecer que a injustiça está prevalecendo, mas no tempo certo, a verdade aparece, e cada um recebe exatamente o que merece. Um beijo grande no coração de cada um. E até a próxima história. Se cuidem, valorizem quem realmente importa. E nunca, nunca deixem a ganância falar mais alto do que o amor. Tchau, tchau.